Fala galerinha do YouTube, tudo bem? Estamos aqui novamente, mais um vídeo. Você vê que semana passada eu gravei um, essa semana já estou com outro vídeo. Tema polêmico, vamos debater sobre a nova portaria 620 do Ministério do Trabalho, que sai agora, no meio do feriado, dia 1º de novembro. Hoje é dia 3, olha só, estamos gravando aí, ainda no auge do debate, então ainda sem os temas estarem consolidados. Por isso, desde já eu falo, gente, irei fazer meus comentários aqui, mas lógico, sem qualquer cunho político, direita, esquerda, meio campo, centroavante, nada. O debate é jurídico, apenas uma análise, ainda não nego, superficial dessa portaria, já que acabou de sair. Tem muitos debates pela frente. Então, caso você não concorde com a minha opinião, não precisa me xingar, me ofender, exaltar, certo? Coloque sua opinião, me fale, que, lógico, o tema é novo. Não vou dizer que um lado está certo ou outro está errado. Agora é o momento de estudo, de debate e ver o que acontece. A portaria 620 de 1º de novembro de 2021, ela saiu com algumas determinações de grande relevância. Logo, aqui eu estou com ela aberta, eu vou fazer os comentários. No artigo 1º, parágrafo 1º, coloca que é proibido ao empregador, na contratação ou manutenção do emprego, exigir quaisquer documentos discriminatórios ou obstativos para a contratação. E aí vem a polêmica, especialmente o comprovante de vacinação. Eles acrescentam certidão negativa de reclamação trabalhista, teste, exame, laudo, atestados ou declaração relativos à esterilização e estado de gravidez. A certidão negativa de reclamação trabalhista, os exames de gravidez, isso já existia, a jurisprudência, a doutrina, a jurisprudência já entendia que não era possível. Então não é o grande debate. O grande debate é que não pode exigir na contratação e na manutenção do empregado o comprovante de vacinação. Ok? Vem o parágrafo 2º e fala: considera-se prática discriminatória a obrigatoriedade de certificação de vacinação em processos seletivos de admissão de trabalhadores, assim como a demissão por justa causa de empregado em razão da não apresentação do certificado de vacina. Então, resumindo, a gente já vai apresentar o debate. Só estou lendo, trazendo o que ela fala para depois apresentar o debate. Fala expressamente que não cabe a justa causa do empregado em razão de não apresentar o certificado certificado de vacinação. Aí, logo na sequência, no artigo 2º vem e fala algumas regras que caberá ao empregador adotar, certo? Como o empregador deve estabelecer e divulgar orientações ou protocolos com a indicação das medidas necessárias para a prevenção, controle ou mitigação dos riscos do Covid no ambiente de trabalho, incluindo a respeito da política nacional de vacinação e promoção. Os empregadores poderão estabelecer políticas de incentivo à vacinação. E aí vem, com a finalidade de assegurar a preservação das condições sanitárias no ambiente de trabalho, os empregadores poderão oferecer testagens periódicas que comprovem a não contaminação pela Covid, ficando os trabalhadores, nesse caso, obrigados à realização da testagem ou apresentarem um cartão de vacinação. Aí fala que aplica os demais normativos, as regras quanto ao controle do Covid, o rompimento. Aí vem o artigo 4º, fala a rescisão do contrato. Se romper o contrato por ato de discriminação como esse, que está sendo discriminado na lei, na portaria, como exigir a vacinação, cabe, além do direito à indenização por dano moral, o empregado vai ter opção de ser reintegrado com ressarcimento integral de todo o período afastado, mediante o pagamento dos salários devido da remuneração, devido até uso uma expressão mais ampla, corrigidas monetariamente se acrescidas juros legais, ou a percepção em dobro da remuneração do período de afastamento, corrigida monetariamente e acrescida de juros legais. Aqui não fala qual seria o período desse afastamento, mas em tese certamente é o que é utilizado como critério da Lei 9.029 também, que é da data da dispensa até a data da sentença seria considerado o período para pagamento em dobro, ok? Então tá aí, resumindo, a portaria fala que não pode exigir na contratação e nem durante o contrato o atestado, o certificado de vacinação, não pode aplicar a justa causa pela recusa da comprovação da vacinação, fala que deve apresentar algumas políticas de incentivo à vacinação, de controles do Covid e, por fim, prevê o efeito que dá o dano moral, além de o direito a ser reintegrado com o pagamento de todos os salários do período até o retorno ao emprego ou receber em dobro a remuneração do período, certo? Tá aí. Agora vamos ao debate. Gente, já há uma grande divergência sobre a validade dessa portaria. A divergência aqui sobre ela ser constitucional ou não, meus amigos e amigas. Já argumentos, vou dar os dois argumentos. Para quem sustenta
que a portaria é constitucional, para quem defende a possibilidade da portaria regulamentar, sustenta que, na verdade, ela não está usurpando, ultrapassando as regras previstas em lei, mas apenas assegurando um direito já previsto em lei. Qual direito? Que ninguém é obrigado a fazer nada senão em virtude de lei. Não tem uma lei determinando que é obrigatória a vacina para ser mantido como empregado, não há uma legislação determinando que o empregado obrigatoriamente tem que ser vacinado, certo? Não há uma lei prevendo o dever de apresentação da carteira de vacinação para essa corrente. De novo, não vou nem falar se eu concordo ou discordo, eu vou apresentar os argumentos. Então, para essa corrente que defende que ela é constitucional, que ela é válida, essa portaria apenas está regulamentando, assegurando um direito já previsto em lei, certo? Que é o direito do empregado se recusar a vacinar, porque não há uma lei específica determinando. É o famoso princípio da legalidade, que está no artigo 5º, inciso 2º da Constituição. Além disso, se pega também no artigo 5º, inciso 6º da Constituição, inciso 8º, que fala da liberdade individual de consciência e de crença. A pessoa pode ser livre para... aquela coisa, é meu corpo, ninguém vai injetar em mim algo que eu não queira. Ele é livre, tem a liberdade individual, inclusive de consciência e crença. E por fim, um outro argumento é que não há uma previsão legal específica que fala que é falta grave se recusar a vacinar, para quem defende a legalidade dessa portaria. De um outro lado agora, uma outra interpretação, a portaria é inconstitucional. Para uma outra interpretação, ela é inconstitucional. Explico por quê. Primeiro, artigo 22, inciso 1º da CF. Só cabe, tá lá, vou abrir o texto, a Constituição é clara no seu artigo 22. Olha só, inciso 1º. Compete privativamente à União legislar, ou seja, teria que ser através de lei de competência da União. Ou seja, todo o trâmite legislativo, Congresso, Câmara, Senado, então tem que ser editada uma lei federal para regulamentar direito do trabalho. Compete à União privativamente legislar sobre direito do trabalho. Então não caberia o ministro do Trabalho, ou seja, o Ministério do Trabalho, no papel, na pessoa do ministro do Trabalho, editar uma portaria legislando sobre direito do trabalho. É uma primeira corrente pela inconstitucionalidade. Um outro argumento, gente, que essa portaria justifica-se que não caberia a ela, é o interesse coletivo que deve prevalecer em face do individual. O empregado, ele tem que comprovar a vacinação, sim, porque o interesse coletivo de todos aqueles trabalhadores deverão prevalecer em face do interesse individual daquele indivíduo, daquela pessoa que não quer ser vacinado. E com relação à legislação, temos a Lei 13.979 de 2020, no artigo 3º, inciso 3º, a linha D, que ela prevê a vacinação compulsória. E o STF já se manifestou sobre a vacinação compulsória, inclusive com repercussão geral, nas ADIs 6586 e 6587, 6586 e 6587. E tem um agravo em recurso extraordinário, 1.267.879, 1.267.879, que é no mesmo sentido. Aliás, o julgamento foi até junto, no mesmo momento que o STF falou que não era válida a recusa à imunização, à vacinação por convicções filosóficas, religiosas. O interesse coletivo deve prevalecer em face do individual. Além disso, se pegarmos também na Constituição, o artigo 200, inciso 8º, combinado com 225, prevê o direito fundamental a um meio ambiente equilibrado, adequado, juntamente com o artigo 7º, inciso 22 da CF, que prevê a redução dos riscos ao trabalhador. O artigo 6º, que prevê o direito à saúde, também da Constituição. E se nós formos à CLT, é possível verificar, sim, uma tipicidade, ou seja, uma previsão legal de falta grave, quando olharmos o artigo 158, parágrafo único, que prevê a falta grave do empregado por recusar o cumprimento de normas de saúde e segurança, certo? E é polêmico, porque o artigo 157 da CLT também prevê o dever das empresas zelar pelas normas de saúde e segurança. Ou seja, se o empregador não exigir, se o empregador for negligente, ele poderá vir a ser debatida a sua responsabilidade, o risco de admitir um meio ambiente de trabalho que não seja adequado à coletividade. E além do artigo 158, parágrafo único, é possível também pensar em enquadrar a falta grave no próprio 482 da CLT, que trata diversas hipóteses, como a falta grave que está lá prevista de indisciplina, que é o descumprimento de uma ordem para todas, ou até de mau procedimento, que é uma falta grave mais genérica, ok?
E veja, gente, que interessante o debate, né? A ideia de vacinação compulsória não é um tema novo, não é um tema de agora. Nós já tínhamos isso, por exemplo, na NR número 32, a NR, a norma regulamentar número 32, inclusive do próprio Ministério do Trabalho, no item 32.2.4.17, prevendo a vacinação obrigatória para os profissionais da saúde, no caso de doenças infecto-contagiosas epidêmicas, como é o caso, tristemente, do Covid-19, que é pandêmica, até mais. Então não é uma novidade. Também, se pararmos para pensar, a exigência que sempre existiu para o empregado receber o salário família, de comprovar o carnê de vacinação dos seus filhos, para ter direito ao salário família. Então, por isso, não é um tema só de hoje. Já vinha um debate anterior que era validada a exigência de vacinação, conforme esses dois exemplos que eu trouxe para vocês da NR número 32 e também para o empregado receber o salário família, ok? Mas é um tema que ainda vai gerar muito debate, tá, pessoal? O ideal, vamos pensar, é primeiro o empregador orientar o empregado, isso a portaria traz, vamos reconhecer também ela traz, o empregador orientar, explicar aos trabalhadores os benefícios da vacinação em massa, do benefício da vacina pode trazer a toda a coletividade, e graças à vacina não podemos negar que estamos de uma certa forma tentando voltar à normalidade. Então primeiro orientar, depois, porque às vezes o trabalhador está mal orientado, não sabe, não tem um conhecimento, às vezes é uma pessoa mais humilde, então primeiro orienta, esclareça. Se ainda assim ele recusa, verificar uma possibilidade de afastá-lo por um teletrabalho, um home office, quem sabe, aí o problema está também, o interesse individual estaria preservado, o interesse coletivo também. E ao final, se ainda assim ele não aceita, se não existir a possibilidade de teletrabalho, uma advertência ou uma suspensão e só finalmente a justa causa. Vale lembrar que o Ministério Público do Trabalho já soltou nota técnica defendendo exatamente esse procedimento, ou seja, validando inclusive uma possibilidade de justa causa após toda essa tramitação, orientar, advertir, suspender e ao final a justa causa. Agora vem a portaria falando que não cabe a justa causa. É um tema, a portaria, primeiro passo, vai servir de orientação para o auditor fiscal do trabalho, para os auditores fiscais do trabalho vai servir de orientação, certo? Então, para eles, o auditor fiscal poderá autuar uma empresa que aplique uma justa causa ou exija, porque é direcionada muito mais até eles, mas é lógico que isso poderá ser debatido judicialmente. Até que ponto essa portaria vai vincular todo o Poder Judiciário? E até que ponto ela vai ser mantida? Porque certamente será questionada em âmbito do Supremo Tribunal Federal. Então é isso. Vamos aguardar as cenas do próximo capítulo. Vamos ver, lógico, novidades, gravarei novos vídeos. Se você não concordou com a corrente da validade, ou se você não concordou com a corrente da inconstitucionalidade, sem críticas pessoais, sem radicalismo, debates jurídicos, gente. Estamos sempre abertos a aprender, a debater. Indique esse vídeo, passe para os colegas, para os amigos, certo? A ideia é sempre aprender, debater, para verificarmos, para aprendermos o que é, certo? O que é o correto, o que é válido. Aqui, não, longe de mim a intenção de querer convencer alguém. Quem sou eu nesse mundinho para querer convencer? Mas apenas apresentar os debates a todos, para cada um, com seu conhecimento, com seu estudo, poder tirar a melhor conclusão, tá certo? Mas acima de tudo, vamos se cuidar, saúde em primeiro lugar sempre, acima de tudo é a vida, a proteção à vida, que isso é o mais importante, tá certo? Fiquem com Deus, até uma próxima, um grande abraço.